Shalom pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais uma oração de manhã, mais um café com Celeste, mais um tempo na presença do Senhor, mais um dia para agradecer pelo fôlego de vida, pelo dom da vida. Que o Senhor abençoe a cada um de vocês que estão aqui conectados comigo nessa manhã. Hoje a nossa oração é dedicada à família, entregando todo o cansaço, entregando todo o peso, entregando todo o problema de saúde a todas as áreas da nossa vida financeira, espiritual e principalmente a nossa família, que o inimigo sempre ele quer atacar as famílias. Hoje é pela família, pelo lar, que o nosso lar possa estar firmado em Deus. E a leitura da palavra está lá no livro de Josué, capítulo 24. Nós vamos usar o capítulo que todo mundo conhece, claro, mas eu convido você hoje a ler todo esse capítulo de Josué, capítulo 24, tá? E o versículo que fala: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E temos também um outro versículo que vem confirmar essa palavra que vamos hoje orar por cima, que está em Salmos 127:1, que eu convido também você a ler o capítulo todo. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. E, irmãos, Isaías fala em 54:3, e todos os teus filhos serão ensinados pelo Senhor, e grande será a paz de teus filhos. Amém? Aleluia! Senhor, irmãos, chamando o Senhor, mas Ele já está aqui, o Espírito Santo também, convidado principal desse momento. Já estamos cobertos com o sangue de Jesus, já estamos revestidos com a armadura de fé, toda a nossa família, parentela, todo objeto, tudo que nos pertence está debaixo da cobertura do sangue de Jesus, proibindo toda retaliação maligna contra a minha casa, minha vida ou qualquer membro da minha família. No nome de Jesus, os anjos do Senhor se acampem ao meu redor e ao redor de todos aqueles que eu amo. Irmãos, vivemos em dias que as famílias enfrentam ataques constantes. Muitas casas sofrem com a falta de diálogo, o perdão tem sido, substituído pelo orgulho. E a comunhão nem se fala, pela distância, a paz pela ansiedade. Mas, irmãos, a Bíblia fala e nunca prometeu que uma família que ama a Deus estaria livre das lutas. Em nenhum lugar você encontra isso. Pelo contrário, a Bíblia nos ensina que enfrentamos tribulações, mas também nos assegura que Deus permanece presente em cada batalha e deseja ser o fundamento do nosso lar. Amém, pessoal? Quando José declarou: eu e a minha casa serviremos ao Senhor, ele não estava falando apenas de uma decisão pessoal. Era um posicionamento espiritual, era uma escolha de colocar Deus no centro da família. Salmos 127 nos lembra que podemos construir uma casa bonita, conquistar bens, realizar sonhos, mas, irmão, se Deus não for o alicerce dessa casa, tudo perde sentido. Pegou? Eu, Celeste, sei do que falo. No passado tenho construído uma casa aqui na Suíça, bem grandão, bem bonita, num terreno magnífico, vamos falar assim, grande, gente, com muitos quartos, cozinhas, casa de banho. Só que essa casa não tinha alicerce. Sabe o que? Dentro dessa casa eu vivi os meus piores dias, os meus piores momentos, lembranças que eu pensei que ia me levar, porque até suicídio eu tentei, e não só uma vez. Irmãos, então, só para você entender, depois que eu saí daquela casa, eu vivi num apartamento com meus filhos. Mas eu vivi dias mais felizes da minha vida, porque naquele apartamento eu levei Deus comigo. O alicerce era Deus, o alicerce era Jesus. Jesus entrou na minha vida e tudo mudou. Irmãos, Isaías nos traz uma promessa maravilhosa. Deus mesmo deseja ensinar nossos filhos a derramar paz sobre eles. Isso nos mostra que nunca devemos desistir de orar por aqueles que amamos, mesmo quando os nossos olhos não veem mudanças. Deus continua trabalhando. Pegou a chave? Talvez hoje você esteja preocupado com um filho distante, um casamento abalado, um familiar enfermo. Hoje, especialmente, eu penso na minha mãe que vai passar por uma cirurgia lá em Cabo Verde. E talvez você tenha alguém que ainda não conhece Jesus.
Mas, irmãos, não desista. Eu não desisti. Depois de 19 cirurgias, já estou indo para 20. Depois de 22 anos de casamento fracassado, violência, humilhação, roubos, abusos, eu não desisti. Irmãos, depois de ter filhos desviados, ou um esfaqueado, quase morreu. Irmãos, são lutas que não dá para falar num vídeo. Não desista. Eu não desisti. Continue semeando em oração, porque Deus é especialista em restaurar aquilo que parecia perdido. Deus fez um milagre tão grande na minha vida. Irmãos, hoje vamos colocar nossa família diante do Senhor, confiando que Ele continua sendo Deus que restaura lares, que cura relacionamentos e fortalece alianças. Amém, irmãos? Vamos orar? Pai querido, em nome de Jesus, protegida com o sangue de Jesus, coberta e revestida com a armadura de Efésios 6, com teu manto sagrado, eu e a minha família, toda a minha casa, tudo que me pertence. Deus de aliança, Deus de misericórdia, Deus de amor. Nesta manhã, nós aproximamos em concordância com aqueles que estão orando comigo, perto do teu trono com confiança, Pai, porque nós sabemos que o Senhor é o Pai que ouve a oração dos seus filhos. Antes de qualquer pedido, nós te agradecemos pelo dom da vida, pelo fôlego desta manhã e pela oportunidade de começar mais um dia na tua presença. Hoje nós colocamos diante de ti a nossa família, colocamos nossos pais, nossos filhos, nossos netos, irmãos, os cônjuges, as noras, os genros, sobrinhos e todos aqueles fazem parte da nossa história, as cunhadas, cunhados, Senhor, conforme, e todas as avós, porque eu sou também avó, coloco minha vida. Senhor, conforme a tua palavra em Josué 24:15, nós declaramos, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Que esta declaração não seja apenas uma frase, mas uma realidade espiritual sobre o nosso lar. Conforme Salmo 127:1, pedimos que o Senhor seja o verdadeiro construtor da nossa casa. Arranca todo o fundamento que não vem de ti, estabelece o teu reino dentro do nosso lar. Que haja respeito onde diz respeito, Pai. Que haja perdão onde houver mágoa, que haja diálogo onde houver silêncio e que se tornou um muro, que haja reconciliação onde orgulho levantou barreiras, Pai. Senhor, visita os nossos filhos, conforme Isaías 54:3, e nós declaramos que eles serão ensinados pelo Senhor e grande será a paz deles. Guarda suas mentes, seus corações, suas decisões, livra-os de amizades destrutivas, de vícios, de toda influência que os afaste da tua vontade. Senhor, alcance aqueles que ainda não te conhecem, que o teu Espírito Santo convença do pecado, da justiça e do juízo, conforme João 16:8, que cada coração endurecido seja quebrantado pelo teu amor. Protege nossa família de acidentes, enfermidades, violências e de toda ação do maligno, conforme os Salmos 91 fala, coloca os teus anjos ao redor da nossa casa e guarda a nossa entrada e a nossa saída. Abençoa o trabalho das nossas mãos, dá sabedoria para administrar os recursos que o Senhor nos concede, que nunca falte o pão sobre a nossa mesa, que nunca falte a tua presença dentro do nosso lar. Se existe alguém da nossa família desanimado, fortalece. Se existe alguém enfermo, cura, Pai. Cura minha mãe nesta manhã através dessa cirurgia. Que seja a tua mão colocada sobre ela, Senhor. Blindo todos os enfermeiros, assistentes, Pai. Cirurgiões, médicos, anestesistas, todos aqueles que fazem parte dessa cirurgia. Blindo com o sangue de Jesus e blindo o sangue de Jesus sobre cada instrumento. Pai querido, também se existe alguém angustiado nessa manhã, vai com teu consolo, e se tiver algum perdido, traz de volta aos teus braços. Nós declaramos, Pai, que nenhuma arma forjada contra a nossa família prosperará. Conforme Isaías 54:17, declaramos que o Senhor peleja por nós. Conforme Êxodo 14:14, declaramos que maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo, e conforme 1 João 4:4. Pai, faz da nossa casa um lugar de oração, de comunhão, de amor e de testemunho. Que quem entrar no nosso lar perceba a tua presença. Nós entregamos completamente a nossa família em tuas mãos, confiando que aquele que começou a boa obra é fiel para completá-lo. Pai querido, é no nome de Jesus, teu Filho amado, o nome acima de todo nome, Senhor, que nós oramos, declaramos mais uma vez, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Essa não foi
somente uma frase, foi uma decisão espiritual, Pai. Irmãos, Josué, ele escolheu que Deus seria o centro do seu lar. Mas servir ao Senhor não significa viver sem dificuldades. Existem momentos em que pais choram por filhos, casamentos enfrentam crises, enfermidades chegam, preocupações financeiras batem à porta e o desânimo também tenta tomar conta da nossa casa. Mas o Salmo 127 nos lembra que nenhum esforço humano substitui a presença de Deus. Podíamos construir uma casa, mas somente Deus pode fazer dela um lar cheio de paz, de amor, de perdão e de comunhão. E em 54 de Isaías, essa palavra nos traz uma promessa. Deus mesmo deseja ensinar os nossos filhos a derramar paz sobre eles. Essa promessa não depende apenas do que vemos hoje. Ela nos chama a perseverar em oração, confiando que Deus continua trabalhando, mesmo quando os nossos olhos ainda não contemplam resultados. E se vemos João 3, aliás, 3 João 2, esse versículo amplia a visão. Deus se importa com a pessoa por inteiro. Ele deseja que a nossa alma caminhe em comunhão com Ele, mas também se importa com a saúde, com a vida, com o bem-estar e com cada área da nossa caminhada. Entrega tudo nesta manhã ao Senhor. Entrega tudo a Deus. E não fique preocupado, angustiado. Descanse nele, porque Ele é um Deus que tudo pode, que tudo faz. E a nossa família está guardada debaixo do seu manto sagrado e do seu esconderijo toda a nossa vida, a nossa casa. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. E todos os nossos filhos serão ensinados pelo Senhor. E grande será a paz dos nossos filhos e dos nossos netinhos também, Pai. Nos ensina, Senhor, a permanecer na Tua presença. E se houver algum filho distante, visita agora com Teu Espírito Santo. E que ele ouça a Tua voz e se arrependa e volte para os Teus braços. Cumpre a Tua promessa, porque a Tua palavra nunca volta vazia, Pai. Eu creio. Em nome de Jesus Cristo, nosso Filho, Seu Filho, nosso irmão, nosso Redentor, Salvador, nosso tudo. Nós entregamos completamente nosso lar em Tuas mãos. Descansamos na promessa de Romanos 8:28, sabendo que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Receba essa oração, Pai. Guarda nossa casa, fortalece a nossa fé e faz do nosso lar um testemunho vivo da Tua graça e do Teu poder. Nós oramos confiando não em nossos méritos, mas no nome que está acima de todo nome. E a Gólida Celeste, uma família forte não é aquela que nunca enfrenta tempestade, gente. É aquela que decide permanecer de joelhos diante de Deus até que a tempestade passe. Nunca desista de orar pela sua casa. Enquanto Deus é o fundamento, sempre haverá esperança. Amém? Que Deus abençoe a sua vida. Agora compartilhe esse vídeo com pelo menos 10 pessoas ou pelo menos 10 grupos. Faça a tua parte, se inscreve no canal, deixa a tua curtida, seu pedido de oração. Nós entregamos cada pedido que vai chegar debaixo desse vídeo, todos os pedidos de oração, que o Senhor esteja tocando aonde seja necessário. O Senhor conhece cada vida, o Senhor conhece cada preocupação. Pai, entregamos todos os pedidos que serão escritos debaixo deste canal, consagramos até esse dia, em nome de Jesus. Amém.